The Guardian. Jair Bolsonaro diz que crise de coronavírus é um truque de mídia. The Economist. Bolsonaro, presidente do Brasil, toca harpa enquanto a epidemia cresce. Wall Street Journal. Volte ao trabalho. Bolsonaro descarta riscos mortais do coronavírus no Brasil. Forbes. Em coronavírus versus Brasil, Bolsonaro fica quase sozinho. BBC. Enquanto o mundo tenta desesperadamente combater a pandemia do coronavírus, o presidente do Brasil está fazendo o possível para desacreditá-la. Preciso falar mais? Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoas cheirosas? Iniciei esse vídeo falando de alguns jornais internacionais ridicularizando o Brasil. Eu digo ridicularizando o Brasil porque o nosso representante Moore está fazendo o papel inverso do que todos os outros líderes de países sérios estão fazendo. Ele chama essa crise do coronavírus, essa tragédia, melhor dizendo, de gripezinha, de invenção da mídia, vai contra o que a Organização Mundial de Saúde diz para nos recolhermos, ficarmos em casa. Ele é Deus. Um comentarista, infelizmente não fugiu o nome agora, disse algo bastante interessante. Somos felizes por ter Jair Bolsonaro como nosso presidente. Todos os outros presidentes do restante do planeta estão errados. A Organização Mundial de Saúde está errada. Somente ele está certo. Esse vírus não é nada para ele. Agora, o mais engraçado é que ele faz e refaz exames e não mostra o resultado. Por que, querido? Por que, querido presidente? Se você está são e salvo, mostre o resultado para o povo. Prove que você, com o seu passado de atleta, não está suscetível a contrair essa terrível moléstia. E o mais incrível é que ele tem apoiadores. O nosso Deus, o nosso, vamos dizer assim, Deus Tupiniquim, o nosso Deus verde e amarelo, chamado Jair Bolsonaro, tem uma corja de seguidores que me impressiona. São pessoas, muitas vezes, até com nível cultural um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco melhor. Pessoas que parecem ter estudado um pouco mais, mas cometem cada absurdo, querem reabrir o comércio. Ok, é uma questão muito preocupante. Pessoas estão passando necessidades porque depende daquele valor, daquele salário, daquele trabalho diário para conseguir o seu sustento. Mas vamos bolar uma outra forma. Vamos, sabe, o país tem condições de dar mais que R$600 para mais pessoas, né, nessa época de pandemia. Mas ele não. Ele tem uma corja, uma manada, usando propositalmente esse substantivo coletivo, uma manada de seguidores que o idolatram. Agora é engraçado que são empresários, são pessoas de classe média alta, que obviamente vão fazer com que os seus empregados voltem a trabalhar, se exponham, corram risco, mas eles vão estar em casa fazendo home office, que agora o Brasil descobriu essa palavra, home office. Os ricos fazem home office, os pobres se expõem em condições precárias, lotadas, em filas de banco, em filas de casas lotéricas para receber o valor. Os pobres se expõem, os ricos se resguardam. Eu poderia ler para vocês muitas outras reportagens que saíram sobre o nosso querido presidente no New York Times, Washington Post, El País, Japan Times, The Wire, The Media of India, muitos jornais mostrando o quão ridículo ele está sendo. Ridículo e nada inteligente. Qualquer líder com pretensões, vamos dizer assim, Deus me livre, ditatoriais, nessa época estaria tentando ganhar o povo. Falaria, é um risco, vamos ficar em casa, vamos pensar agora na saúde, porque depois reconstruiremos a nossa querida e maravilhosa nação. Mas não, ele faz o oposto. Ele demonstra a todo momento que ele está acima do bem e do mal. Ele está brincando de Deus. E o mais incrível é os seus seguidores. Todos os anjos decaídos têm os seus seguidores, não é? Não sou muito religioso, mas acho que tem alguma coisa assim na Bíblia. É incrível notar
o poder de destruição desse homem. Ele não só conseguiu destruir e continua destruindo a nossa floresta amazônica, ele continua destruindo os direitos humanos, ele continua perseguindo as pessoas da comunidade LGBTQIA+, e nada acontece. Não estou desejando mal, claro que não. Talvez o único mal que eu deseje para ele é que ele seja deposto, que eles passem por um processo de impeachment e que venha outro para a gente ver como vai ser, porque está difícil achar um líder que realmente ama esse país. Ele brinca de Deus e as pessoas o seguem. Ele brinca de Deus, ele pisa, ele maltrata, ele lança preconceito, mas tudo em nome da sua fé. Que fé é essa? Que religião é essa? A minha religião prega igualdade, a dele não. Ele brinca de Deus e as pessoas o seguem. Eu não o culpo por ele ser assim. Não, de forma alguma. Eu não o culpo porque ele é uma pessoa doente. Está mais do que provado. É megalomaníaco, é preconceituoso, talvez seja um homossexual enrustido, porque do jeito que ele persegue homossexuais, é sinal que alguma coisa ali, sabe, ou incomoda bastante nessa questão, outro assunto. Mas eu não tenho raiva dele. Mas sim, eu tenho raiva de quem o colocou lá. Porque ele é doente. Agora, outras pessoas, que provavelmente também sejam doentes, tão quanto ele, o colocaram no poder. Não só ele, como o Trump e outros, tem outros países aí que tem alguns presidentes assim meio fora da norma. Agora, eu não o culpo, ele é doente. Agora, a culpa é de quem o colocou lá. Será que não viram isso antes? Eu li um post muito interessante, que agora a população está abrindo os olhos contra Bolsonaro, porque antes ele unicamente demonstrava não se importar com a morte de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Agora ele está mostrando que ele não se importa com a morte de ninguém. E aí as pessoas ficaram com medo. Aí as pessoas abriram os olhos. Infelizmente, a nossa economia não é tão forte. Eu sei, a quarentena está mexendo muito com a nossa economia. Mas não só a nossa, com a economia mundial. Mas uma propaganda lançada aqui pelo governo de São Paulo, não estou fazendo apologia do governo de São Paulo, apesar de eu estar gostando muito dos esforços. Nessa propaganda eles dizem: economia se trabalha e se recupera, vidas não. E é bem por aí que eu penso. Vamos passar períodos difíceis, mas depois vamos recomeçar. Deixa eu dar um exemplo bem simplesinho aqui, bem tolo. Se você vai reformar a sua casa, vai tirar os azulejos do seu banheiro, você não tem que arrebentar tudo, você não tem que quebrar tudo, você não vai ter que passar por uma bagunça, uma sujeira, para depois ter um banheiro bonito e rejuvenescido? O mesmo vai ser com o mundo. Nós estamos passando por essa reconstrução, só que depois tudo vai ficar melhor. Espero. Espero que a gente aprenda com essa pandemia, com esse sofrimento que estamos passando, e possamos ser pessoas melhores. E escolher também de maneira melhor. Para evitar que a gente coloque Mussolinis no poder, Hitlers no poder, Bolsonaros no poder. Que este vírus que nós temos, que aliás no Brasil são dois, o corona e o Bolsonaro, que esses vírus se dissipem, que esses vírus desapareçam, que a gente consiga achar uma vacina para esses dois vírus. Uma vacina que acabe com o corona, com o Covid-19, e uma vacina que acabe com esse déspota nada esclarecido que se chama Jair Bolsonaro. E talvez a vacina dele, contra ele, seja mais fácil de ser conseguida. Basta um impeachment. Para a gente tentar de novo. Ele está brincando de Deus. Até quando Deus vai aceitar essa brincadeira? Só Deus sabe. Ok? Eu precisava desabafar com vocês, pessoas cheirosas. Esse foi o videozinho de hoje, um videozinho curto. Desculpe se teve algum barulho, que tem uma pessoa trabalhando aqui perto com uma máquina.
Mas eu precisava desabafar com vocês. Beijo na alma. Até o próximo. Tchau, tchau.